A lição 14 é a lição pronto, e ela se refere ao princípio 5, passo 6. O princípio 5, ele diz assim: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Mateus 5, 6 diz assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. E o passo 6 diz assim: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Então, o que aconteceu até aqui? Você fez o seu inventário, você fez as suas confissões, admitiu os seus problemas a uma outra pessoa e agora Deus levantou tudo isso e Ele vai mostrar para você o que você precisa mudar. Deus vai te dar a força, Deus vai mostrar para você quais são os seus defeitos de caráter que precisa mudar. É isso que o princípio 5 diz: peço a Deus humildemente que Ele remova os meus defeitos de caráter. Tá bom? Então, Ele vai remover isso, Ele vai mudar a sua vontade. Mas o que acontece? Você vai precisar voluntariamente colocar em prática, se submeter a estas mudanças. Tem uma coisa que Deus não faz por nós. Ele não aplica aquilo na nossa vida. Ele mostra o que tem que fazer, Ele mostra os passos que nós precisamos dar, mas nós precisamos fazê-lo. E além disso, tá bom, Deus não faz por nós, mas Ele nos capacita para. Só que essa capacitação de Deus, ela acontece enquanto nós vamos andando. Não é assim, Deus não chega para você e capacita você 100% e daí você começa a dar os seus passos, não. Você vai dando os passos em direção àquilo que Ele tem falado para você. E daí, enquanto você anda, Ele capacita a sua vida, Ele te dá força, Ele muda a sua vontade. E como é que você faz para fazer isso? Como é que você pode dizer, olha, eu estou inteiramente pronto para que Deus remova os meus defeitos de caráter? O primeiro ponto é: ponha o controle de lado. Deus, Ele realmente é muito bondoso conosco. No princípio 3, o que o princípio 3 diz? Que Deus, Ele não impõe a vontade dEle sobre nós. Deus, Ele é gentil conosco, Ele nos respeita, Ele te respeita. Então Ele leva em consideração aquilo que você quer, aquilo que eu quero. Esse é o nosso Deus, Ele nos ama. Então agora no princípio 5, você precisa se abrir. Você precisa estar realmente e totalmente pronto a deixar com que Deus entre em todas as áreas da sua vida. Em todas elas. Deixe com que Deus domine tudo. Só que assim, Deus não vai invadir. Ele bate na porta. Ele não pega e mete o pé na porta e arromba tudo. Ele não faz isso. Ele pergunta. Ele pergunta para mim: Fernando, você quer? E eu preciso deixar Deus entrar em todas as áreas da minha vida. Alguém disse que a disposição, a vontade de deixar, é a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura e abre a porta que permite a Deus começar a remover os nossos defeitos de caráter. Então coloque o seu controle de lado, deixe com que Deus invada toda a sua vida e você vai perceber a restauração dele na sua vida. Salmo 143:10 diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Pôr o controle de lado significa entregar o controle total da nossa vida a Deus e deixar Ele agir. Faça isso. O próximo ponto é recomece. O que é o ponto recomece? Diz que esses princípios e espaços, eles não são alguns reparos de emergência. Não é alguma coisa urgente que vai acontecendo ali, não. Você precisa dar tempo para que Deus restaure e trabalhe a sua vida. Não é o tempo que cura, é a graça de Deus
mas é a graça de Deus ao longo do tempo. Esse princípio ele vai além de apenas ajudar você a interromper os erros que você vem fazendo. Não. Ele vai atrás do próprio defeito, daquilo que está por baixo, que leva você a pecar. Por exemplo, pode ser que o que apareça é a bebida. Uma pessoa ela pode beber e o que está aparecendo é isso. Mas lá no fundo, o defeito que está por baixo não é a bebida, pode ser uma baixa autoestima, pode ser uma ansiedade muito grande. Por exemplo, no meu caso, a minha área de recuperação é a financeira. E eu vim para o Celebrando porque eu gastava tudo que tinha. E lá por baixo, eu consegui e tive que lidar com uma questão de um abuso que eu tive lá atrás da minha vida, por uma pessoa que cuidava de mim quando eu era criança. E eu percebi que aquele abuso fez com que eu fosse descontrolado, porque como eu não tinha controle algum daquela situação, eu me colocava ao longo da minha vida em situações que eu também não tinha controle. Então, na verdade, o meu descontrole financeiro era uma consequência na vida adulta de um abuso na minha vida, na minha infância. Eu precisei lidar com isso, precisei lidar com essa ideia que eu não podia controlar nada na minha vida. Eu precisei pegar a minha vida nas minhas mãos e caminhar em frente. Então, Salmo 37:5, ele diz o seguinte para nós: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Às vezes vai levar um tempo, mas ele vai te mostrar qual que é a raiz do seu problema. O próximo ponto é observe e aceite as mudanças. Existe uma diferença muito grande em perceber que você precisa mudar e realmente tomar a atitude para mudar. São duas coisas diferentes. Esse princípio ele não funcionará se você ainda estiver preso à sua própria vontade. Você precisa ter vontade mesmo de mudar. Talvez você não saiba ainda como, mas tenha a vontade, queira fazer, tenha disposição para isso. 1 Pedro 1, 13 e 14 diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Quer dizer, tenha vontade de mudar. Coloque em prática aquilo. E eu vou garantir para você, quando você fizer isso, quando você tomar a atitude de ir, Deus vai contigo e Ele vai te capacitar. O próximo ponto, ele é bem importante no nosso processo de recuperação, que diz assim: não mantenha defeitos de caráter, troque suas falhas por algo positivo. Você está vivendo há muito tempo com os seus problemas e os seus defeitos de caráter. Durante muito tempo você viveu daquela forma. E agora você pediu para Deus mudar isso, para Deus mudar aquele seu defeito. Ele vai e muda, mas só que ficou um vazio ali. Porque você fazia, porque de alguma forma você gostava daquilo. A bebida ela dá prazer, o prazer de comprar é verdade, a pornografia ela traz prazer e todos os outros. Muitas vezes a gente gosta de ficar naquela autocomiseração. Então o que acontece? Deus vai retirar aquilo de você, mas você precisa colocar algo que te dê prazer e seja saudável no lugar. É muito importante essa questão da substituição. É fundamental na sua recuperação. Você vai precisar substituir aquelas atitudes que você tinha, aqueles defeitos ruins de caráter por outros muito saudáveis. Por exemplo, se você tinha relacionamentos destrutivos com algumas pessoas e você ficava vendo que você saía de um relacionamento destrutivo e entrava em outro. E daí Deus mudou isso em você, você vai precisar agora procurar novos relacionamentos. Relacionamentos com pessoas saudáveis. Procure um relacionamento dentro do seu grupo de recuperação com pessoas confiáveis. Outra coisa, por exemplo, de repente você come muito, você exagera na sua comida. E comida, realmente comer dá prazer.
Agora, você vai substituir, se você for substituir, precisa ser por alguma coisa boa. Substitua por uma corrida, por exemplo, algo que te dê alegria, uma atividade prazerosa, se você gosta de dançar, se você gosta de fazer um esporte. Faça isso, substitua por algo que também no seu corpo vai te dar algumas substâncias boas e você vai ficar feliz. E isso em todas as outras. Você pode começar a fazer um trabalho voluntário na sua igreja ou no Celebrando a Recuperação, de onde você está. Você pode começar a ajudar outras pessoas. Faça isso. Substitua. Não ache que se você não fizer isso, a vontade, os seus velhos hábitos, eles não vão retornar, porque eles irão. Mateus 12, 43 a 45 diz o seguinte: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Eu conheço algumas pessoas que, por bobearem nessa questão da substituição, voltaram exatamente aos mesmos padrões. Passaram por todo o processo, investiram um bom tempo e energia da sua vida nisso, mas elas negligenciaram isso. Não faça isso. Substitua por algo que você goste. Também não adianta você substituir por alguma coisa que é uma tortura para você. Aí não vai durar nada. Vai durar super pouco de tempo. Veja algo que você gosta, algo que te dá prazer. Ajudar uma outra pessoa é muito bacana. Faça isso. O próximo ponto é objetive o crescimento. Talvez os seus erros do passado e o próprio acusador, o próprio Satanás, ele vem e joga a culpa da nossa cabeça. E você pode ficar pensando o seguinte: olha, eu não mereço melhorar. Eu não mereço esse crescimento que eu estou tendo. Então essas vozes, as vozes do passado, as vozes da tua natureza humana e as vozes do diabo, sabe o que você faz com elas? Não ouça. Simplesmente não ouça. Olhe para o seu crescimento, entenda que você cresce por causa da atuação do Espírito Santo na tua vida. Não é o teu esforço que faz o crescimento. É Jesus Cristo e o Espírito Santo na sua vida que leva e faz o seu crescimento. E daí você vai caminhando, então olha para Ele. Tá bom, você olha para trás e vê como você já melhorou, e você olha para Cristo e vê que Ele é o modelo. E é para lá que você está caminhando. Vá assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, todos olhando para Cristo e na graça dele. 1 João 3,9 diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus vai te dar forças para você deixar essas características e as tuas ações do passado lá para trás. Uma pergunta para fazer: será que você está inteiramente pronto para voluntariamente se submeter a cada mudança que Deus queira fazer na sua vida? Se você estiver, se a tua resposta for sim, leia os princípios, os versículos do princípio 5, que estão na página 102 aqui do manual, e peça a Deus, faça uma oração pedindo para que Ele te ajude a mudar aquilo que Ele quer mudar na sua vida. Continue firme, continue em frente no seu processo de recuperação. Um abraço.